No Saber Direito desta semana, a professora Thaís Souzon traz um curso sobre direito empresarial. A gestão de escritórios de advocacia é o tema central das 5 aulas. A professora vai abordar os pilares de gestão, a cultura organizacional, a liderança, a comunicação e o comportamento. A aula 3 começa agora. Olá, amigos. O meu nome é Thaís Souzon. Sou mãe, professora, palestrante. Também sou empresária da advocacia, especialista em gestão há mais de 20 anos e hoje sou a sua mentora aqui na TV Justiça. Hoje nós vamos falar a respeito de alguns outros pilares de dentro do escritório da advocacia, da gestão, que são muito importantes. Nós vamos falar sobre marketing e vendas, sobre inovação e qualidade. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito desses temas, eu te convido a participar dessa aula. E se tiver coisas para discutir, me procura nas redes sociais, eu vou ter muito prazer de conversar com você a respeito desses temas. Vamos começar, então, pelo marketing e vendas. Mais uma vez, realinhando expectativas e lembrando que eu não tenho como falar a respeito de todos os detalhes de forma extremamente profunda em cada um desses meus temas, de cada um desses meus pilares. Mas eu vou trazer aqui elementos interessantes e suficientes para que brotem aí na sua cabeça a minha sementinha de interesse a respeito disso. Aqui, a partir daqui do que eu trouxer, você vai entender o que você precisa estudar, para onde você deve olhar, qual é a principal coisa que você precisa se preocupar e a partir daqui você vai desenvolvendo novas habilidades, novos conhecimentos a respeito da gestão dos escritórios de advocacia. Um tema muito importante e fundamental para que o teu negócio possa crescer e que você possa ter mais qualidade de vida, mais liberdade dentro da sua vida profissional. Começando com o marketing jurídico. Nós sabemos que existem regras. Muitas vezes eu falo sobre marketing jurídico e logo dizem, a gente não pode fazer marketing. Advogado não pode fazer marketing. É aqui que eu vou ler para você um artigo importante. O Código de Ética e Disciplina, no primeiro artigo, diz o seguinte: é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levar ao conhecimento do público em geral ou da clientela, em particular, dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia que se propõe a prestar, observadas as normas do Código de Ética e Disciplina e as desse provimento. Coisas que são importantes da gente olhar dentro desse panorama. A gente não vai tratar aqui hoje a respeito das proibições. Por exemplo, um escritório de advocacia não pode ser patrocinador de um time de futebol e constar lá advogados X associados. Não pode. Não vamos colocar isso como as proibições. Vamos falar a respeito das permissões para que você, então, possa utilizar isso de maneira estratégica dentro do seu negócio. É importante a gente lembrar que, baseado nisso que a gente falou dentro desse artigo, o advogado ele pode sim se valer de publicações, de conteúdos úteis para a sua clientela, úteis para o público. Nós, advogados, também somos fonte de informação. Então, por que não utilizar aquilo que você conhece, aquilo que você sabe de forma estratégica, a mostrar a tua propriedade, a tua autoridade? Mostrar isso para o teu cliente e ele dizer, puxa vida, preciso desse doutor, preciso dessa doutora para resolver os meus problemas. Ele precisa entender isso, saber disso. E como que ele vai fazer isso? Ele vai entender a partir da informação que você está dando e do diferencial que você está mostrando. Se eu, por exemplo, estou procurando comprar um sofá, eu busco na internet um sofá. Aí eu vou lá e entro em contato com aquele primeiro que falou comigo. E a partir dali, ele já não me responde. Eu já consigo verificar, poxa vida, não, já vou passar para outro. Já vou passar para outro, e já vou passar para outro, vou perguntar e fazer diversos orçamentos. A gente pensa muitas vezes, como advogado, que o cliente não faz isso, mas o cliente faz. Então, cuide da informação que você coloca na internet,
Cuide da informação que você coloca, às vezes num artigo, num livro, numa publicação ou qualquer outro informativo que você coloque. Pense muito bem de que maneira que você está colocando isso. É muito interessante. Eu vejo, às vezes, muitos colegas postando coisas na própria internet em que eles têm um tom meio zombador em relação ao cliente. Será que estrategicamente isso é inteligente? Fazendo alguns memes no sentido de falar mal do cliente, né? Será que isso é interessante? A respeito do próprio comportamento do cliente que a gente sabe que existe. Mas estrategicamente isso é interessante? Ou será que é muito melhor você enriquecer a sua audiência com conteúdo relevante? Você informar as pessoas coisas que elas não sabem e não imaginam. Quantas vezes isso já aconteceu no meu escritório, de pessoas virem falar para mim, meu Deus, eu não sabia disso. Talvez eu aqui na minha aula traga para você informações que você nunca tenha ouvido antes. Então, se você tem a chance de fazer a diferença na vida de uma pessoa através de uma informação que você conhece, faça isso. Gaste sua energia para fazer coisa que realmente vai te trazer resultado e que vai, de fato, transformar a vida das pessoas. Um ponto interessante a respeito do marketing são as estratégias que nós podemos utilizar dentro do marketing. A primeira coisa, criar um site. Criar um site pode ser muito interessante. É como se você estivesse construindo e mostrando uma casa para alguém. Se você tem um site organizado, que tem informações interessantes, isso pode parecer interessante para a sua audiência. É lógico que, lembrando, tudo é estratégico. Tem alguns escritórios que nem têm site, porque trabalham com uma maneira diferente, trabalham com um marketing por indicações, e que para eles não é relevante. Eu estou dizendo aqui, estratégias que podem favorecer aqui a tua venda, estratégias interessantes de marketing. Então pense, isso pode ser interessante e que o teu site deve espelhar muito do que acontece dentro do seu escritório. Nós falamos de processos internos, vamos falar hoje sobre qualidade, isso também precisa aparecer, ficar estampado ali no seu site. Lembre que ele é uma vitrine. Né? Isso serve para o site, isso serve para a rede social também, como vitrine do seu negócio. Outra coisa, a partir do momento que você tem um site, é interessante você se utilizar de mecanismos para o cliente encontrar um conteúdo relevante para ele. Isso tem mecanismos de SEO, S-E-O. Né? Então, existem mecanismos interessantes que facilitam a busca e facilitam do cliente chegar até você. Então, não adianta nada você olhar para o teu site e fazer um site super bonito se você não tem conteúdo relevante e também não está otimizado de forma a aparecer para esse cliente de forma mais clara, né? De chegar logo na frente para ele. Uma outra estratégia interessante é a própria produção de conteúdo relevante. Já vi muita gente que produz um conteúdo cheio de juridiquês, por exemplo. Imagina que eu vou postar dentro do meu perfil de direito previdenciário dizendo assim, a turma de uniformização acabou de analisar um recurso X e tal, com sei que, com um tema repetitivo. O meu cliente vai olhar e vai falar, hã? O quê? Eu não quero saber. Agora, eu simplesmente pego a ideia central e coloco isso para o meu cliente. Sempre faço a seguinte pergunta, de que maneira o meu cliente quer ouvir o que eu tenho para contar? Nós falamos sobre comunicação lá atrás, vamos falar ainda sobre isso, mas não se esqueça, quando você cria um conteúdo, você precisa se colocar nos sapatos desse cliente. De nada adianta eu usar termos lindos e bonitos para o colega ver e não utilizar termos que sejam de fácil entendimento para o meu cliente. Eu vejo esse grave erro de muitos colegas. Tem gente que acha muito bonito falar bonito, e é bonito. Mas não funciona quando você está se comunicando com o seu cliente. Acaba com o juridiquês na comunicação com o teu cliente. Principalmente se ele for um cliente que tem menos condições, que teve menos oportunidades de estudo do que você. A gente precisa sempre lembrar da nossa comunicação totalmente voltada para o público-alvo. Isso também tem muito a ver com o que eu coloco aqui no marketing. Muita identidade com o que eu coloco no marketing. Se a tua comunicação não for adequada, esse cliente simplesmente não vai parar nessa tua informação linda, nessa tua postagem linda que você está criando, porque ela não comunica com o cliente. Você sempre precisa focar na comunicação. De que maneira que você tem que tornar essa comunicação eficiente para o teu cliente?
Outra coisa, a presença nas redes sociais. Nós falamos na última aula a respeito das redes sociais e eu vejo um erro que se repete muito. Muitas pessoas focam numa rede social X, numa rede social Y, sendo que o teu cliente não está ali. Vou dar um exemplo. A rede social do LinkedIn é uma rede muito mais voltada para empresários, para pessoas que estão procurando oportunidades de trabalho, para pessoas que estão dando oportunidades de trabalho. Eu aposento clientes, aposento pessoas, muitas delas, a grande maioria da iniciativa privada, que ficaram durante anos trabalhando. Eu preciso elaborar uma estratégia muito inteligente para que eu me comunique com alguém de lá. Eu preciso focar em algumas coisas. Por exemplo, se eu sou uma advogada de família e que eu faço especificamente divórcio, pode ser que não seja interessante eu falar sobre divórcio dentro do LinkedIn. Mas talvez vai ser muito interessante falar dentro do Facebook, onde existem várias comunidades de pessoas que estão passando pelo divórcio, por exemplo. Pode ser interessante eu também fazer algo voltado no Instagram, também passando por diversas comunidades, vendo as pessoas que seguem, pessoas que passaram por isso e que são populares e que tiveram uma história de algum problema que eu consigo resolver. Ou seja, eu preciso ter uma presença nas redes sociais, porém, isso precisa ser interessante. E eu não estou falando aqui de que todo mundo precisa fazer dancinha no TikTok. Não, não é essa a ideia. Lembrem que a advocacia precisa demonstrar para o cliente aquilo que ele precisa enxergar. Se o meu cliente quer e gosta de ver a dancinha, eu preciso entender de que maneira que eu vou fazer para atingir esse cliente. Dessa forma, uma forma polida, né? Uma forma que seja adequada com a minha advocacia e principalmente com a cultura organizacional do meu negócio. Se o meu escritório tem uma cultura de maior seriedade, não faz sentido eu estar com dancinha, talvez numa rede de vídeo. Mas pode ser que se eu trouxer informações em outros formatos de vídeo, pode ser que isso comunique com o meu cliente. Outra coisa importante nesse momento é você pensar que deve ter sempre tentativa e erro. É testativa. Eu não gosto da palavra tentativa, então eu uso sempre, é uma testativa. Estou num momento de teste, é testativa, então eu estou usando esse teste nesse momento. Vou testar para ver o que acontece, ver o alcance que isso dá, ver se tem um impacto positivo para o meu negócio. E a partir dali, eu crio planos de ação voltados para esse meu novo plano de marketing. Uma frase que eu falo muito e que é muito importante é a seguinte: não basta ser bom, é preciso ser conhecido. Cada vez mais, ser um bom advogado é nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Você precisa se tornar conhecido, e eu não digo mundialmente, não digo nacionalmente, mas para o seu público. Pode ser que você nunca tenha me visto, mas pode ser que muitas outras pessoas já me viram, já me conhecem. É estratégico se tornar conhecido dentro do seu meio, dentro de um meio em que você quer ter clientes. Como que você vai fazer isso? Através da sua presença, através da demonstração de conteúdo, através da demonstração do seu conhecimento. A doação, ela precisa ser gratuita e genuína. Se eu simplesmente faço produção de conteúdo no meu Instagram apenas desejando ter mais clientes, não vai funcionar. Agora, se eu desejo informar as pessoas a respeito de algo que eu conheço e com isso, automaticamente eu ter clientes, aí sim é uma estratégia inteligente e vai funcionar. E aqui a gente conversa um pouco sobre vendas. Certa vez um colega disse para mim: não preciso aprender a vender, eu sou advogado. Puxa, realmente é de chorar essa frase, porque se você não aprende a se vender, seja você advogado ou não, você com certeza não vai fazer bons negócios. É essencial você aprender a vender e antes, aprender a se vender. Se você tem uma primeira oportunidade de criar uma boa impressão, faça isso desde o começo. Você já começa a venda numa troca de olhar. Você já começa a venda numa troca de palavras. Você se vende o tempo inteiro.
e as pessoas dão pouca importância para vendas. Existe uma frase que eu falo que é: o marketing gera o interesse e a venda fecha o negócio. Imagina que você está aí, lindamente, criando toda a sua base, né, de marketing, olhando para isso tudo. Mas você não se preocupa de que maneira que você está vendendo isso para o cliente. Não tem finalidade nenhuma. Não serve para nada. É o quê? Vaidade? Você ter só uma rede social bonita? Você escrever artigos interessantes? É vaidade. Se é vaidade, não faz sentido para o teu negócio, né? Faz sentido para você. Use outras estratégias, né, para você desenvolver a sua vaidade e alimentar a sua vaidade. Mas, se você gasta dinheiro, energia e tempo com estratégias de marketing, que nós falamos na criação de conteúdo, na escrita de artigos, se você faz isso, é porque você quer vender. Então, preste atenção na venda. Isso é essencial. E, lembrando da nossa última aula, processos internos para a realização das vendas. Uma coisa legal aqui também, por que não utilizar a ferramenta SWOT para os teus planos de marketing? Você já parou para pensar que as incertezas que você tem, que as inseguranças que você tem, que eventualmente as ameaças que você sente, o seu cliente pode sentir também? O meu caso, por exemplo, quando estava para acontecer a reforma da Previdência, isso era uma dor minha, como advogada, militante nessa área, mas também era uma dor do meu cliente. E como que eu poderia criar conteúdo interessante que gerasse valor para o meu cliente e que trouxesse para ele uma coisa que ninguém paga e que é maravilhosa, que é o alívio. A segurança de você estar em boas mãos, a segurança de você ter informação a respeito de alguma coisa, a respeito de um ponto específico, de um detalhe, de uma área. Então, pense nas vendas com extremo cuidado e use ferramentas interessantes. Como eu falei lá no início, você pode sim usar a ferramenta SWOT, também para planos de marketing. Você pode usar também a ferramenta de Meta Smart, também para isso. Você precisa ter um objetivo. Qual é o teu objetivo com esse teu plano de marketing? Qual a meta? Use em cada um dos pilares as ferramentas SWOT, as ferramentas Smart, use os mapas mentais, use e abuse dos fluxos, dos procedimentos internos para o seu negócio. Isso com certeza vai fazer diferença e vai te tornar diferente dentro de um mercado tão competitivo. Porque muitas vezes você pode estar aí nadando no Oceano Vermelho, que nós falamos na primeira aula. E aí? Se você está nadando num oceano vermelho, o que você vai fazer para se diferenciar? De que maneira que você vai vender para o teu cliente? Então, a partir da criação dessas estratégias de marketing, você tem que fazer a venda. E a venda tem muito a ver com a tua sensibilidade de identificar a necessidade do teu cliente e aquilo que você sabe para poder sanar essa dor. A gente pode começar a tratar a respeito de vendas, num primeiro ponto, abordagem consultiva. Isso é super relevante dentro das vendas, porque o que acontece muito dentro dos escritórios de advocacia aí que eu vejo? Chega um cliente na sua mesa, no seu escritório, se senta à sua frente e ele começa a contar o porquê que ele foi te procurar. Na grande maioria das vezes, esse cliente é interrompido. Porque você, que é expert, já sabe o que ele quer, já sabe do que ele precisa. Muitas vezes ele é interrompido. Não, eu sei muito bem, eu sei o que o senhor precisa. Ah, não, mas isso aí acontece direto aqui. Sim, mas ele precisa ser ouvido. Se tem algo dentro das vendas que fecha a venda, é escuta ativa. A partir do momento que você escuta as preocupações do cliente, você consegue trazer soluções personalizadas para ele. Muito mais personalizadas. Por quê? Porque você escutou atentamente e você extraiu informações muito relevantes. Eu digo para vocês com carteirinha, eu já resolvi muitos problemas de clientes supostamente impossíveis de serem resolvidos apenas ouvindo. Por quê? Porque a partir dali
eu elaborei uma estratégia interessante, estabeleci uma meta, criei um plano para poder fazer o melhor para ele. E que se eu não tivesse escutado o problema, a preocupação, a dor, o principal desejo dele, eu certamente teria decidido de uma outra forma. E sabe por quê? Porque muitas vezes, e quase todas elas, a nossa realidade é muito diferente da realidade da pessoa que está nos buscando. Quantas vezes eu já atendi pessoas que mal tinham o que comer, ou alguns colegas meus atendiam pessoas que tinham um poder aquisitivo muito maior. Ou seja, aquilo que eu falo de você se colocar nos sapatos do cliente, isso tem que morar dentro da sua advocacia. Esse é um hábito que precisa acontecer em todas as suas atitudes. Não só no momento que você está falando, mas no momento também e principalmente em que você está escutando o que o teu cliente tem a dizer. A partir do momento que você ouviu e que você trouxe dentro da sua cabeça uma solução, você já entendeu. Eu entendi o que o seu João quer. Ótimo, entendi, ótimo, raciocinei aqui, busquei a solução, entendi o que ele precisa. Legal. Qual o próximo passo? O que eu preciso fazer? Demonstrar isso para ele. Demonstrar que você sabe o que está fazendo e você sabe qual solução dar para o caso dele. Muitas vezes os clientes já me perguntaram, doutora, você já fez isso outra vez? E muitas vezes eu não tinha feito um caso ipsis literis, um caso idêntico a daquele cliente. Mas muitas das coisas que eu ia fazer para ele eu já tinha feito inúmeras outras vezes. E com segurança demonstrei a minha expertise. E eu sempre digo uma coisa importante, também para os meus clientes. Não basta você contratar um advogado especialista. Um canudo de especialista pode não dizer muita coisa, mas o tempo que ele tem de experiência, ou até que não tenha anos, mas que tenha experiência naquilo, ele vai te demonstrar a partir da fala dele aqui. A demonstração da solução, da estratégia, do que ele vai te entregar para poder te contar. Então pense, o teu cliente, ele às vezes está buscando uma solução, mas você pode fazer uma entrega maior, um over-delivery, você pode superar as expectativas. Sempre trabalhe pensando que você pode e deve superar a expectativa do seu cliente. Isso com certeza é um gatilho incrível para que você possa fechar uma venda. Outra coisa essencial, construir um relacionamento com o seu cliente. É preciso que ele confie em você para que ele fidelize. É preciso que ele tenha plena confiança de que você vai solucionar o problema dele, para que ele seja fiel na contratação dos seus serviços. Mas, nem sempre, um problema que alguém traz para a gente, ele tem solução. Muitas vezes não tem, infelizmente isso acontece, no meu ramo acontece. Por conta das más escolhas que a pessoa fez ao longo da vida, eu não consigo aposentá-la. Mas, se eu trouxer a minha expertise e explicar para ela todo o motivo, com certeza ela vai se sentir satisfeita em relação à explicação. Então não poupem informações para o cliente. Eu não vou contar. Por quê? Quantas vezes, já perdi as contas, de quantas vezes eu falei para uma pessoa que não poderia solucionar o problema dela, que daria uma solução X, mas que seria lá para o futuro, que ela teria que fazer isso e tal, e tal, e tal. Segui as minhas instruções para que aquilo desse certo. Algumas seguiram, outras não seguiram, mas muitas delas, apesar de não terem tido a solução que esperavam quando chegaram lá, que era um milagre naquele momento, muitas delas voltaram de braços dados com outras pessoas para me indicar. Lembre o seguinte, o teu cliente é o teu maior e melhor vendedor. Ele é quem vende o teu negócio se ele faz uma boa compra. Se ele sentiu que ele faz uma boa compra, ele vende você de novo. Isso acontece com a gente quando a gente assiste a um filme legal, quando a gente vai a um restaurante bom. A gente vende para os nossos colegas, para os nossos amigos. Pense no seguinte, o que será que você está mostrando para o teu cliente? Será que ele vai vender você? Ou será que ele vai fazer o contrário? Ele vai simplesmente dizer, não vá nunca naquele advogado porque ele é péssimo, porque ele é mal-humorado, porque ele não explica nada. Estabeleça um relacionamento com o seu cliente, construa essa relação.
Tem um dado importante que eu trouxe aqui. De acordo com o Philip Kotler, que é um renomado consultor de marketing norte-americano, ele diz o seguinte: conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual. Vocês já pararam para pensar a quantidade de pessoas que passam por um escritório de advocacia ao longo da vida útil dele? Ao longo da vida, até hoje, quantas pessoas você já atendeu? Quantos processos você já fez? Eu tenho esses dados todos do meu escritório. E, tendo esses dados, o quanto que eu consigo explorar ainda? Porque eu não tenho determinadas proibições para explorar o meu banco de dados dos clientes que eu já atendi, por exemplo. Eu não tenho determinadas restrições de publicidade, restrições éticas em relação aos meus próprios clientes. Eu não posso simplesmente fazer uma bandeira para o pessoal na internet, mas tem coisas que eu posso fazer para dentro da minha base de dados, para a minha base de clientes. Por que não explorar isso? Eu falo muito disso a respeito das parcerias. Talvez, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Outra coisa importante e que pouco acontece. Para que você feche a venda, você precisa ter uma comunicação clara. E a comunicação clara não tem a ver, pura e simplesmente, você falar bem. Não tem a ver, pura e simplesmente, de você ter uma dicção boa aqui, que nem eu fazendo várias caretas aqui. Não é disso que eu estou falando. A comunicação clara, ela vai desde aquilo que você verbaliza, mas também a maneira que você se porta, que você se compromete, que você se coloca diante do seu cliente. A roupa que você está, comunica. A maneira que você se senta, se comunica. A maneira que você gesticula, comunica. Tudo comunica. E você precisa lembrar, mais uma vez, de estar nos sapatos do seu cliente no momento da comunicação. Se eu, por exemplo, atendo um público extremamente carente, talvez não vai ser estrategicamente inteligente eu estar muitíssimo bem vestida, exagerada, com uma maquiagem, com o cabelo muito. É interessante eu estar aciada e o cliente mostrar, perceber que eu sou um bom negócio. Lembre-se sempre, você precisa andar todos os dias parecendo ser um bom negócio. Não basta ser, tem que parecer ser. O tempo todo você precisa se lembrar desse detalhe. Não basta ser, precisa parecer ser. Eu estou tomando um pouco mais de tempo em relação à venda, porque isso é muito importante. De nada adianta você ter um negócio lindo, estruturado, se você não vende. E muitas vezes a venda não acontece porque as pessoas não se pegam nesses pontos. Vou voltar. Escuta ativa, para que você possa entender a preocupação do seu cliente. A demonstração da sua expertise. Demonstre que você pode solucionar o problema dele. Construção de relacionamento. Você já tem esse cliente, já está na tua mão, já está fácil de você entender outros problemas que você pode solucionar. Por que não? Comunicação clara, que eu acabei de falar aqui, do quanto que é importante. E além disso, você precisa também pensar no controle das suas vendas, como isso está acontecendo, chegando, para que você possa, dentro do seu fluxo de venda, processo interno de venda, você possa entender como está esse seu funil. O seu funil de venda, a gestão do teu funil de venda. Em que momento que esse cliente para de falar com você? Identificou? Puxa vida, vou melhorar minha comunicação aqui. Vou mudar a estratégia de abordagem aqui. Olha, ele mandou mensagem, mas daqui a pouco ele me esqueceu. De que maneira que você vê que o teu cliente quer se comunicar? Esses dias um mentorado meu me perguntou, mas como que você se comunica com o cliente? Você manda mensagem, você manda áudio, você faz uma call de vídeo, você fala para ele ir no seu escritório? E aquela resposta clássica do advogado, depende. Mas depende do quê? Depende de onde o meu cliente está, em que sapatos que eu estou me colocando. O que serve para mim pode ser diferente para você. Pode ser que o teu cliente seja um cliente que ama conversar pelo vídeo. E o meu cliente pode ser um cliente que odeie. Identifique a necessidade e a maneira que ele gosta de falar com você. Que ele gosta de se comunicar com você. Se dedique a isso. Melhore todo esse processo. Porque senão a venda não vai acontecer. E se não acontecer, o seu negócio não vai fluir. Não vai funcionar. Não faz sentido.
Outro ponto interessante que quase ninguém se atenta, o pós-venda. Já parou para pensar que interessante seria se no momento em que você conseguiu para aquela sua tia um medicamento de alto custo, né? A sua tia, dependendo daquele remédio, ficaria muito bem se tivesse aquele remédio. Você já parou para pensar que legal seria você receber uma mensagem desse advogado perguntando: e aí, como está sua tia? Isso é pós-venda. E muitas pessoas simplesmente não prestam atenção nisso. São detalhes pequenos que você pode colocar dentro do seu negócio que fazem a venda mudar. Sabe por quê? Porque na hora que eu mando a mensagem perguntando como está a sua tia, essa pessoa que recebeu certamente vai falar: nossa, que legal essa advogada, eu vou indicá-la para mais pessoas. Ela se torna um vendedor. Muito mais barato do que um vendedor interno do meu negócio. Então, gaste mais energia com o momento da venda. Cuide do setor comercial do teu escritório. Olhe, desenhe os fluxos, faça da melhor forma para que você possa fechar mais vendas. Porque senão não faz sentido você manter o teu negócio de pé. A verdade, o castelo de cartas vai caindo, né? Lembre dos pilares fortes. Marketing e vendas, um pilar forte, que precisa o tempo inteiro ser revisitado. As vendas eficazes, elas vão além da argumentação. Tem muita gente que pensa que gastar saliva com o cliente é o suficiente. E não é. A gente acabou de ver por todos esses elementos que eu acabei de trazer que simplesmente você falar não é o suficiente. Você precisa pensar no passo a passo. Vou voltar. Abordagem consultiva, ou seja, escuta ativa. Você precisa também demonstrar a sua expertise, mostrar que você é a melhor solução para o problema desse teu cliente. Também construir relacionamentos. O cliente, se ele constrói um relacionamento com você, se ele se sente próximo a você, ele se sente parte da solução. E se sentir parte da solução faz com que ele se sinta mais poderoso, mais importante. As pessoas precisam se sentir assim. Isso vai trazer maior confiança, maior autoconfiança e ela vai conseguir vender você muito melhor também. Comunicação clara, a gestão do teu funil de vendas, a revisitação de todos esses processos, a conversão dos clientes a partir de uma base de CRM, por exemplo. Como é que você conversa com clientes que disseram há um mês atrás que era para você procurar mês seguinte? Você simplesmente esqueceu, anotou em algum lugar, putz, onde? Centralize as informações, redesenhe os processos internos para que as suas vendas fluam melhor. E também o teu pós-venda. Então, as vendas, elas vão além da documentação. Observe todos os pontos acima, tudo que eu falei até agora, para que a gente possa entender que ela vai muito além do gogó. Não faz sentido você ficar só nesse ponto. E por que esse processo é todo importante? Porque a partir dali você consegue analisar os seus resultados. Você tem indicadores essenciais de desempenho e isso faz com que você entenda se você está tendo de volta aquilo que você está investindo. Não dá para você investir no marketing, investir em treinamentos, se você não está tendo retorno. Redesenhe, né, revisite todo o seu processo interno e revisite lá e refaça a parte que te está gerando retrabalho. E muito mais gasto, muito mais custo. Preste muita atenção sempre nas vendas. Como eu falei, o marketing ele vai só gerar o interesse, mas o que vai fechar negócio é a venda. Falamos de vendas, de marketing e agora a gente vai falar um pouquinho sobre inovação. Tem muita gente que confunde inovação com tecnologia. Acha que inovar é eu simplesmente colocar um robô limpando o chão do meu escritório. Ou, talvez, um robô gerando petições para mim todos os dias. Inovar vai muito além disso. É muito diferente. Não é apenas também criar alguma coisa nova. Inovar é melhorar algo que já existe. Mas simplesmente melhorar? Simplesmente, eu melhorei, isso aqui era aqui, mudei para cá. Não. Melhorar algo e trazer valor, gerar impacto. Se você acreditou que você inovou alguma coisa, isso não gerou valor, isso não gerou impacto, é simplesmente mudança. Você só mudou.
Eu mudei esse tablet, esse iPad daqui para cá. Pronto. Foi só o que eu fiz. Isso gerou valor e impacto? Não. Então isso não é inovação. Isso é uma simples mudança. Isso serve para o teu sofá de casa. Você mudou o teu sofá de lugar. Você inovou? Não. Eu inovei no design. Poxa, depende. A não ser que você tenha entrado numa teoria Feng Shui, em coisas que são alheias, né, ao mercado, que são diferentes. Ok, é crença, é entendimento, mas eu estou trazendo para você aqui o que tecnicamente é considerado uma inovação. Então, inovar é mudar algo que já existe, mas que agregue valor e que gere impacto. Sem isso, é apenas mudança, não faz sentido. Ok, Thaísa, mas você deve estar me perguntando assim, Thaísa, mas eu vou inovar por inovar. Eu vou mudar as coisas por mudar. Tem gente que tem prazer nisso. Tá ok, não tem nada de errado. Mas, a partir do momento que você inova, você sabe que você tem que gerar impacto, que você tem que gerar valor. E que isso precisa fazer sentido. Ou te reduz custo, ou te reduz tempo, ou te aumenta dinheiro, ou transforma a vida das pessoas. Vocês estão entendendo que eu estou falando de valor e de impacto de uma forma que não é apenas econômico? Por exemplo, se eu trago para dentro da minha operação um robô ou uma automação que lê um documento X que me demanda muito tempo, eu não ganho só dinheiro, eu ganho tempo. Eu gasto dinheiro porque eu automatizei e paguei pelo robô. Mas isso inova porque isso gera um impacto, isso aumenta o tempo dentro da parte produtiva do meu escritório. Ou seja, a inovação gerando impacto e agregando valor ao meu negócio. É importante que você sempre tenha esses elementos. A partir de agora, sempre que você ouvir a palavra inovação, você vai lembrar que ela não é apenas tecnologia, a tecnologia está dentro da inovação, porque na maioria das vezes, sim, ela gera valor, ela gera impacto, tá? Mas pense sempre que não necessariamente é tecnologia e que sempre, sem titubear, a inovação precisa gerar impacto e valor. Se não gera impacto e valor, ela é mudança, pura e simplesmente. Lembra do sofá? Muda daqui para lá, não faz diferença. Lembra do meu tablet? Daqui para cá, não faz diferença. Uma mudança que não gera impacto, não gera valor, não é inovação. Ok, e como que eu vou inovar dentro do meu escritório? Como que eu vou permitir que as pessoas inovem? Durante muito tempo, dentro do meu escritório, algumas pessoas se incomodavam com o fato das coisas mudarem com rapidez. Ontem era assim, agora ficou diferente. E quando eu falava isso, eu percebia que as pessoas, quando elas me questionavam, me gerava um incômodo. Eu falava, puxa vida, é verdade, né? Por que ontem eu estava assim e hoje eu estou assado? Na verdade, eu entendi que eu estava dentro do processo de mudança para inovar. Aquilo fazia parte de um passo da inovação que eu daria ali para frente. E a partir dali, então, eu comecei a dizer desde o primeiro dia, alinhando com as pessoas que trabalham comigo, que o meu escritório tem uma cultura de inovação. O tempo inteiro nós estamos voltados para mudanças que gerem impacto e que agreguem valor. Sempre, em todos os momentos. O que isso causa? Menos desconforto. Se eu disser para a pessoa que senta aqui hoje, mudar para lá, para o outro lugar, por quê? Porque essas pessoas vão se juntar para um projeto e que vão estudar uma forma de automatizar ou de fazer uma tese nova, eu estou inovando. A inovação não precisa ser grandiosa e absurda para ser uma inovação. Ela pode ser isso de fato que gere valor, que gere impacto para dentro do teu negócio. Além de tudo, a inovação ela faz com que você tenha melhorias todos os dias, que você crie produtos diferentes, que vocês também criem processos. Use a ferramenta SWOT para isso também. A gente inova. Eu falei, a gente faz um over-delivery, você entrega para o cliente mais do que aquilo que ele espera. Por exemplo, os meus clientes me procuram para revisão da vida toda. Ótimo. Porém, se eu identificar que ele tem uma outra revisão que não aquela para que ele me procurou, porque ele me procurou para uma. Mas eu identifiquei que ele não tem essa. Puxa vida, não faz sentido para ele. Mas tem uma outra. Se eu estou entregando algo para ele diferente, se eu estou gerando impacto, se eu estou agregando valor, eu também estou inovando. Até no meu atendimento,
na entrega, na venda, a gente pode inovar. Por que não? Vou contar para vocês um caso interessante, de muitos anos atrás. Um cliente tinha um problema motor e o juiz, na época, eu fiz um vídeo e o juiz, na época, não existia ainda a possibilidade de eu juntar isso e tal. O programa não aceitava um arquivo de vídeo e eu peticionei falando para o juiz que eu gostaria de peticionar. E o juiz negou, disse, não vai juntar esse vídeo, não. Eu falei, meu Deus, mas é tão importante essa prova. Eu preciso fazer isso, eu preciso mostrar isso para o juiz, porque isso vai ser fundamental para a decisão dele. Eu simplesmente fui colando como se fossem fotos dentro da petição e ao passo que ele rolava a minha petição dentro da própria tela do computador, ele conseguia enxergar o movimento do meu cliente. De uma forma simples, boba. Na época, eu já tinha um espírito, já tinha uma cultura inovadora. Eu já buscava soluções diferentes que gerassem impacto e valor para o meu cliente. A partir de agora, eu convido você a fazer isso no seu negócio. E não é inovação jurídica que a legislação não nos permite fazer. Mas a gente sempre tem que pensar que o nosso ordenamento jurídico, a nossa cultura, o que acontece é sempre dos usos e costumes, ou seja, as coisas acontecem para que as leis, então, nasçam. O direito previdenciário, a primeira concessão de benefício para pessoas que tinham uma relação homossexual, isso foi no direito previdenciário e que nem tinha previsão legal e que começou a acontecer. Ou seja, que parta de você uma ideia inovadora e que possa modificar todo o ordenamento jurídico em prol da transformação da advocacia, em prol de alguma coisa melhor. Então, estabeleça dentro do seu negócio uma cultura de inovação para que você possa melhorar cada dia mais a entrega que você tem para o cliente e para a sociedade. A inovação, ela também ajuda numa coisa e que precisa de uma coisa muito interessante que pouco se fala dentro do direito, que é a criatividade. Eu fui criativa quando eu trouxe essa solução da petição, do movimento. Eu fui criativa, mas eu percebo que muitas vezes os nossos colegas se seguram e não se põem na ideia criativa. E a frase que eu te digo, dentro da inovação, é: só porque alguém teve coragem de inovar, você está aqui hoje. Eu estou aqui no meio das câmeras. E só porque alguém quis inovar e pensou, por que não fazer tal coisa? Por que não fazer tal coisa? Eu vim de avião, porque alguém inovou. E só por isso eu estou aqui hoje. Quem sabe você pode ser a próxima pessoa a inventar e a inovar alguma coisa que mude a humanidade. Por que não? Nós passamos agora para o pilar da qualidade. Eu adoro esse tema. Eu sempre falo sobre capricho. E esses dias até fiz um texto perguntando para as pessoas, capricho dá trabalho? E 80 e tantos % das pessoas disseram que sim, que dava trabalho. Mas diferente delas, eu posso te provar que não, que o capricho não dá trabalho, ele evita o retrabalho. Eu vou trazer alguns pontos interessantes a respeito da qualidade que vão te mostrar como que eu cheguei a essa conclusão. Primeiro ponto a respeito da qualidade. Esse pilar ele é muito importante, por quê? Porque é o medo de muitos advogados assim, eu vou crescer, mas aí eu vou perder a qualidade. Como que você evita isso? Além de estabelecer processos internos rígidos, desenhados, bonitos, coerentes, você também precisa trazer a qualidade para dentro do seu negócio. Existe uma frase que você ouve aí à torta direito, que é antes feito do que perfeito. A pessoa fala para a pessoa, faz. Não precisa estar perfeito, faz. Antes feito do que perfeito. Mas eu já complemento essa frase com o seguinte, mas muito melhor fazer bem feito. Por que não fazer bem feito? A qualidade defende justamente isso. Fazer o seu melhor com aquilo que você tem hoje, até que você tenha condições melhores de fazer algo a mais. Ou melhor. A qualidade do que você vende, do produto que você vende, do serviço que você vende, também impacta na reputação da sua marca, da sua empresa. Quantas vezes, eu peço aí para que você pense, quantas vezes você já pensou num produto e pensou logo, ele é péssimo, a qualidade é péssima? Quantas vezes você já foi contratar um serviço e você pensou, putz, a entrega é horrorosa, não dá, não funciona para mim?
Ao mesmo tempo, você já pensou em várias vezes que um produto é conhecidamente maravilhoso. Todo mundo, é tipo quase unânime. Você fala, puxa, todo mundo gosta. Isso tem a ver com a qualidade, com o que você mostra da qualidade do teu serviço e do teu produto. Não ache que porque você é advogado, você não tem que se preocupar com isso. O mercado está cada vez mais competitivo. Seremos até o final de 2023 2 milhões de advogados. E considerando aquele artigo que eu li na primeira aula, que diz que a cada ano 3 bilhões de reais são injetados na economia dentro do mercado jurídico, por conta do mercado jurídico, eu me pergunto, você vai realmente não olhar para essas coisas? Você vai não olhar para a qualidade, não olhar para os pilares da gestão? Você vai continuar onde você está? Acredito que não seja o mais adequado. Bom, continuando o pilar da qualidade, é interessante você sempre manter o cliente no centro das suas atividades. E não é a ideia do cliente ter sempre razão, não. É o cliente como centro das suas atividades. Tudo gira em torno dele, das necessidades, dos desejos, produtos para vender, serviços para oferecer, gira em torno do cliente. E lógico, você em algum momento também vai demitir cliente. Por quê? Porque ele não é interessante, não tem conexão, não tem cultura com você, não tem esse fit dos valores. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas se não tem identidade, também você pode demitir o cliente, sem problema nenhum. Mas o que eu estou dizendo para você é que a partir de agora, pense na experiência que ele tem a partir do momento que ele entra em contato contigo, não só da parte que ele te contrata. Cada um fluxo diferente, uma jornada diferente, mas pense no cliente no centro dessas atividades. Para a gente terminar aqui de falar a respeito do pilar da qualidade, a gente também tem um ponto interessante que é a padronização. Não adianta você fazer cada vez uma coisa de um jeito. Lembra que eu falei do telefone? A qualidade também se revela nesse momento, a partir do momento que você estabelece padrão para as suas atividades. Você já imaginou um juiz, cada vez que pegar uma petição minha, eu colocar uma fonte diferente, eu colocar um desenho na petição diferente? É interessante que eu seja caprichosa e cuidadosa até nisso, até no estabelecimento dos padrões. Os padrões, eles trazem consistência. E a partir do momento que você sente que algo é consistente, que algo é realmente forte, você tem uma muito maior probabilidade de, não só de contratar, mas até o juiz de decidir a meu favor, quem sabe. Porque ele vê que eu estou sempre organizada, que eu estou sempre caprichosa, que eu sempre olho para o meu padrão de qualidade. Por último, é interessante você pensar também na melhoria e no monitoramento dessa qualidade e também de como você vai fazer para cada vez melhorar mais e mais a qualidade. Não deixe de lado a qualidade, não pense apenas na quantidade. Pense que a qualidade pode te colocar em lugares que você não conhece ainda. Para finalizar, a frase a respeito do pilar da qualidade é uma frase que eu criei que eu gosto muito. A qualidade será lembrada até depois que o preço for esquecido. Vão esquecer o quanto você cobrou, mas nunca vão esquecer da qualidade do seu trabalho. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e nós falamos a respeito dos pilares de marketing, gestão, inovação e qualidade. Vamos testar os nossos conhecimentos? O que é a matriz SWOT? Não é pegadinha, eu falei na outra aula, mas vamos lá. Uma ferramenta, letra A, uma ferramenta de análise de mercado que avalia os pontos fortes e fracos do escritório de advocacia. B, uma metodologia de vendas para convencer clientes e contratar serviços advocatícios. C, uma técnica de gerenciamento de projetos para avaliar o desempenho da equipe do escritório. Ou letra D, uma técnica de planejamento estratégico que avalia forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio. Tenho certeza que você já sabe a resposta, porque afinal de contas, a matriz SWOT está sendo tema aqui de vários momentos que a gente está conversando. Eu falei sobre ela na aula passada, expliquei a respeito de como funciona. Então, se você não viu, volta lá na aula, com certeza vai ser muito bom. Agora, vamos para a resposta certa.
Letra D, uma técnica de planejamento estratégico que avalia as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio. Dentro do que nós falamos, a matriz SWOT, ela se revela uma ferramenta muito interessante também para vendas, para marketing, para qualidade, para tudo isso que a gente colocou. Em todos os pilares, use a matriz SWOT como um elemento interessante para a evolução do seu negócio. Ela com certeza vai mapear e te dar a ideia, vai trazer um frescor, sabe? Uma luz. Quem sabe você pode até inovar usando a matriz SWOT. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a importância da inovação em um escritório de advocacia? Letra A, tornar o escritório mais atrativo para clientes e funcionários. B, reduzir os custos operacionais do escritório. C, aumentar a lucratividade do escritório. Ou D, todas as alternativas. E aí, você já sabe a resposta? Eu tenho certeza que sim. Então, até vou poupar de muita explicação. Vamos lá, qual é a resposta certa? Letra D, todas as alternativas acima são corretas. Então, a importância da inovação é tornar o escritório mais atrativo para clientes e funcionários. Eu vou adorar trabalhar num escritório inovador, vou adorar contratar um escritório inovador. Também vou reduzir os custos operacionais do escritório, afinal de contas, eu estou inovando, automatizando coisas, eu estou poupando tempo, com certeza eu reduzo os custos operacionais. E também aumento a lucratividade. Se eu reduzo custos, eu aumento automaticamente o lucro. Vamos para a próxima pergunta? O que é um sistema de gestão da qualidade em um escritório de advocacia? O que é um sistema de gestão da qualidade? Letra A, uma metodologia para reduzir os custos operacionais do escritório. Letra B, um conjunto de procedimentos e práticas para garantir a satisfação do cliente e a qualidade dos serviços prestados pelo escritório. C, um sistema para aumentar a lucratividade do escritório. Ou D, uma técnica para avaliar o desempenho financeiro do escritório. O que será que a gente poderia dizer que é um sistema de gestão da qualidade? Como é que você gere a qualidade do seu negócio? Vamos para a resposta certa? Letra B, um conjunto de procedimentos e práticas para garantir a satisfação do cliente e a qualidade dos serviços prestados pelo escritório. Observe que a gestão da qualidade, ela não é uma técnica, ela não é apenas uma metodologia, ela é um conjunto de fatores. Um negócio de qualidade, com certeza, compõe muitas coisas, isso é muito importante que você observe. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e nós falamos aqui sobre marketing e vendas, falamos sobre inovação e também sobre o pilar da qualidade. Na próxima aula nós vamos continuar falando a respeito dos pilares e eu tenho certeza que o que eu trouxer para você vai agregar muito no seu negócio. Até breve! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.